Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós resolveremos exercícios sobre testes de hipóteses para os parâmetros do modelo de regressão linear simples, cujos fundamentos e base teórica, em geral, foram apresentados numa sequência de vídeos anteriores. Então, se você quiser entender de fato o fundamento, eu te recomendo você assistir esses vídeos antes, tá? Bom, para começar, então, eu vou utilizar um exercício bastante didático do livro do professor Hoffman de Estatística Básica, que traz também alguns capítulos muito bons, muito bem fundamentados e com diversos exercícios sobre introdução à econometria. Então, quem quer dar início a esses estudos, eu recomendo, né? São capítulos bem enxutos que valem a pena serem estudados. Então, este exercício nos pede para estimar justamente os parâmetros desse modelo de regressão linear simples. Lembra que é simples porque tem apenas uma única variável independente, com as devidas hipóteses ali para a gente justamente poder considerar os pressupostos do modelo já estudados nos vídeos anteriores, e nos pede também verificar a significância 5% dessa relação, ou seja, um teste sobre o beta 1, e um segundo teste a 1% para verificar se o intercepto é 20 ou mais do que 20, tá? Então, a partir desta amostra de tamanho 6, nós procedemos com a aplicação dos conceitos vistos antes. A primeira parte, a primeira etapa é, então, como em tudo, obter os estimadores, aliás, as estimativas, né, a partir de estimadores já previamente selecionados. E no caso, a gente viu que os estimadores mais apropriados para os parâmetros do modelo são os estimadores de mínimos quadrados ordinários, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é construir a nossa amostra no R, se você for usar o R, né? Calculo as variáveis centradas, ó, o x e o y minúsculo. Eu estou resumindo todos esses dados aqui na tabela, caso você queira fazer isto na mão, né? Veja, tenho as variáveis originais, as variáveis centradas, ou seja, com média zero, e é fácil de demonstrar que a média dessas duas variáveis centradas é zero, porque na hora que você soma e divide pelo tamanho da amostra, que no caso é 6, você vai ter ambas as médias iguais a zero, né? Então, tá fácil de observar isso aqui. Bom, o que mais que eu preciso? Pelo que a gente já deduziu em vídeos anteriores, eu preciso o produto das variáveis centradas, ou seja, a variável x, y aqui gerada, e os xinhos, o x centrado ao quadrado, né? Você veja aqui, o menos 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 1 elevado ao quadrado dá 1. O produto dos x e y centrados vai dar menos 12 e assim por diante, tá? Bom, a partir disso, a gente sabe que o beta 1 chapéu, que aqui no meu código eu estou chamando de beta 1 H, ou H de hat em inglês, chapéu, né? Vai ser dado pela soma dos produtos entre as variáveis centradas dividido pela soma do x centrado ao quadrado, né? Então, basta somar essa coluna para obter o numerador, menos 36, e essa última coluna da minha tabela para obter o denominador, no caso vai dar 10, menos 36 sobre 10, o beta 1 chapéu, então, será igual a menos 3,6. Né? Lembra que eu uso aqui o ponto, porque o R utiliza o ponto como separador decimal, mas se a gente se atém às normas brasileiras, aqui teria que ter uma vírgula, né? Ok, e o beta zero chapéu, como nós sabemos, vai ser igual à média de y, da nossa variável dependente, menos o beta 1 chapéu estimado, no passo anterior, multiplicado pela média da variável independente do x. Veja que uma média amostral, tá? Estamos trabalhando com amostra, então tudo vai ser amostral. Ok, então substituindo os valores, aqui a minha linha de código também replica o que está aqui como equação. Eu vou ter um beta zero chapéu igual a 26,4. Então, o meu modelo linear amostral vai ser dado por esta equação que você vê à esquerda no quadro amarelo, tá? Veja que isso aqui
é a esperança do y condicionado a um determinado x, tá? E aí isso aqui, neste caso, para simplificar, nós estamos chamando de y chapéu, tá bom? Muito bem, com isto você pode fazer previsão, por exemplo, né? Para, por exemplo, um x igual a 10, você substitui aqui, você obtém uma estimativa. Se ela é boa ou não, a gente não está entrando aqui no mérito, tá? Para fazer testes sobre os parâmetros, ou seja, sobre o beta 0 e o beta 1, a gente precisa especificar o instrumento que utilizaremos. Nós sabemos que os nossos estimadores serão os estimadores de mínimos quadrados ordinários, mas eles possuem uma distribuição amostral, porque eles mudam com a amostra, então são variáveis aleatórias, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir essas distribuições amostrais. Vou começar com a distribuição amostral do coeficiente angular, do beta 1 chapéu, mas para isso, nos vídeos anteriores, a gente já viu, né? Nós não temos a variância desses estimadores, sabemos as suas esperanças pelo teorema de Gauss-Markov, que nos diz, né, que são estimadores não viesados e que são estimadores de variância mínima. Sendo não viesados, o teste de hipótese nos dará esperança, mas a variância não. Né? Então, para a gente construir essa distribuição amostral, nós precisamos obter um estimador para essas variâncias populacionais, para essas variâncias, digamos assim, reais, dessas variáveis aleatórias. Né? Já vimos como eles se calculam e vimos que para a construção, né, dessas variâncias amostrais, a gente precisa calcular antes a variância dos nossos erros amostrais, certo? E essa variância eu estou chamando aqui por SE ao quadrado. Veja o quadro amarelo à esquerda, né? O SE ao quadrado, que vai ser dado pela soma dos erros de estimação ao quadrado na amostra, dividido por n-2. Lembra que quando a gente calcula a variância amostral padrão, a gente apenas utiliza a média amostral estimada a priori para o cálculo dos desvios ao quadrado que vai no numerador, né? A soma dos xi menos o x barra ao quadrado, né? Aqui no caso, para o cálculo dos desvios, eu estou estimando antes dois parâmetros, né? O beta 0 e o beta 1. Então, esses erros aqui possuem duas estimativas calculadas a priori, o que nos tira 2 graus de liberdade, né, do nosso problema. Por isso que no denominador, para a gente obter aqui um estimador não viesado, a gente não divide por n-1 e sim por n-2, tá? Então, para isso, eu preciso calcular essa soma de erros ao quadrado. Nós podemos calcular os erros, né? Ou seja, estimamos a variável dependente, calculamos os erros irmãos ao quadrado, ou temos também esta outra igualdade que está na parte superior deste quadro amarelo, que nos dá uma alternativa para o cálculo dessa soma dos quadrados, sem ter que calcular as estimativas por regressão linear para a nossa variável dependente na amostra. Né? Então, se você ir por este primeiro caminho, né, você tem que calcular as variáveis centradas em y, o y centrado elevado ao quadrado, a soma do produto das variáveis centradas você já tem, o beta 1 chapéu você já tem, então veja que essa variável y centrada ao quadrado foi calculada, está aqui nesta coluna, né, na tabela direita do slide, né, então bastaria somar e subtrair, né, o que nós já temos condições também de calcular a partir da nossa tabela incrementada, né? Então, esse cálculo está aqui nas primeiras linhas de código que eu estou te mostrando no canto superior esquerdo do slide. Veja, o S2E vai me dar 1,6, tá? E é esse estimador daquele sigma ao quadrado dos vídeos anteriores, da variância, que eu vou utilizar para estimar as variâncias dos meus estimadores de MQO, tá? Uma outra forma é calcular os erros, então eu vou ter que fazer previsão primeiro, né? Vou ter que estimar, aliás, aqui,
os Y chapéu, né, o YH na minha rotina e aplico o meu modelo amostral de regressão, né? Tenho o beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes o xão, né? Esse aqui, ó, a primeira coluna da tabela. Com isso, eu tenho os valores estimados para o Y pela regressão, que estão na penúltima coluna da tabela, caso você queira conferir ou caso você esteja fazendo isso manualmente. Calculo os erros e, novamente, aqui calculo um S2, né, que seria, tem que me dar igual ao S2E calculado antes, e vai dar, tá? Eu conferi. Ok, com isso, então, temos como calcular as nossas variâncias, tanto para o beta 1 chapéu como para o beta 0 chapéu. Veja, a variância 2, aqui o S2 beta 1H, seria a variância do meu amostral do meu coeficiente angular, que no caso, seguindo a equação, que eu estou pondo aqui para você lembrar e que a gente já viu em vídeo anterior, né, vai dar 0,16 ou 0,4 ao quadrado. Para o caso do intercepto, a mesma coisa, olha, esta equação aqui está escrita, né, no R, nesta última linha da minha rotininha, né? Então, esse valor aqui vai me dar 1,68 ao quadrado, tá? São essas variâncias amostrais que eu vou utilizar, então, para fazer testes sobre os parâmetros do modelo. Vamos com o primeiro teste, o teste sobre a significância da regressão, ou seja, se o x tem poder explanatório sobre o y. Isso a gente verifica fazendo um teste de hipótese sobre o coeficiente angular. Ou seja, tenho que verificar se o beta 1 é zero ou não. Se for zero, a regressão não é significante, né? O beta 1 não é significativo, portanto, o x não explica o y. Né? Caso contrário, sim, a regressão contribui, o x contribui para explicar o y. Tá? Há 5% de significância, como consta aqui na primeira linha aqui da minha rotina. Né? A primeira coisa, então, nós sabemos que a distribuição amostral deste estimador de MQO tende a uma normal com média ou esperança dada pela hipótese nula. No caso, me diz que o beta 1 é zero, então aqui eu coloco zero. E uma variância desconhecida, né, que eu sei agora, aqui faltou, né, do beta 1 chapéu. Eu sei agora que ela vai ser estimada pela variância amostral que nós já calculamos no slide anterior. Né? Portanto, como eu estou usando um estimador dessa variância, eu não vou trabalhar para validar a minha hipótese com uma estatística normal padrão, vou trabalhar com uma t-de-student, que é função desse beta 1 chapéu e que tende a uma distribuição t-de-student, que tem, aliás, uma distribuição t-de-student com n-2 graus de liberdade. Né? Com isso, então, eu preciso especificar a região crítica, se eu for pelo teste completo, né? Veja agora a figurinha aqui no canto inferior do slide, né? Se o beta 1 chapéu for, por exemplo, numa escala real aqui, muito acima de zero, muito maior que zero ou muito menor que zero, eu vou ter que rejeitar a hipótese, né? Porque vai ter uma coisa esquisita, né? A evidência vai me levar a acreditar que essa hipótese aqui está errada. Né? Isso se reflete aqui, ó, na própria distribuição t-de-student. Valores muito diferentes de zero, ou seja, mais próximos das caudas, né? Me levarão à rejeição da hipótese nula. Portanto, o meu nível de significância, o meu erro tipo 1, ou seja, a chance de eu errar ao rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira, se encontrará representado geometricamente por estas áreas em verde no meu gráfico aqui, né, no meu desenho. Né? Então, eu preciso definir esse valor crítico que eu estou chamando aqui de TC. Né? Para isso, no R, a gente utiliza a função Q de quantil, T de t-student, com n-2 graus de liberdade como segundo argumento da função, dando como primeiro argumento a probabilidade dessa estatística, ou da estatística, né, que nos levará à rejeição ser menor ou igual que esse valor crítico, né? Portanto, essa probabilidade, distribuindo de forma
de igual maneira para ambas as caudas, será igual a alfa sobre 2, né? Essa linha de código está aqui, ó, logo depois do meu alfa na rotina no R, né? Portanto, esse valor crítico vai ser igual a menos 2,77. Veja que como está aqui, eu estou olhando a cauda esquerda da distribuição, portanto, tem que me dar um valor negativo, tá? Se você colar essas linhas de código no seu R, esse TC aqui vai dar negativo, tá? Aqui, então, temos a definição da nossa região crítica, né? Veja que o valor à direita vai ser um valor positivo, porque o TC aqui é negativo, né? A 5% de significância. Seguindo, calculamos a estatística observada na amostra, né? Veja que o procedimento é o mesmo que outros testes que nós já estudamos. A estatística observada, você aplica aquela padronização já super conhecida, né? Pega a estatística beta 1 chapéu observada na amostra, menos a sua esperança, que é zero no caso, condicionada à veracidade da hipótese nula, dividido pela estimativa do seu desvio padrão, que vai ser o S, né, que é 0,4, como já vimos no slide anterior. Então, essa estatística observada vai dar menos 9. Como você vê, é menor que menos 2,7, portanto, pertence à região crítica. E se pertence à região crítica, então a gente opta por rejeitar a hipótese nula, ou seja, não, eu não vou admitir que o beta 1 seja zero. Há, né, algum poder explanatório de x sobre y, portanto, a relação é significativa, tá? Veja que aqui eu te mostrei o procedimento padrão do teste de hipótese, mas a gente pode ir pelo p-valor também, né? A estatística deu menos 9. Qual é a chance de obter essa estatística ou uma estatística ainda mais extrema? Ou seja, olho para essa região aqui em verde no meu gráfico, né? Condicionada à veracidade da hipótese nula, né? Ou seja, a esta distribuição aqui, né? E com aquela distribuição amostral do meu instrumento. Bom, eu preciso calcular então essa probabilidade. Eu utilizo a função P de probabilidade T de student com n menos 2 graus de liberdade e forneço como primeiro argumento a função PT, a estatística observada na amostra. Nós já calculamos ela, né, no slide anterior. Se você vê, deu menos 9, então é bem extrema, né? Multiplico por 100, esse p-valor vai me dar 0,04%. É baixíssimo, né? Então, ou é uma amostra alien, ou a minha distribuição está errada, né? Portanto, isso aqui nos levará a rejeitar a hipótese nula a 1, a 5, a 10%, porque não importa esse nível de significância aqui, desde que seja maior que 0,05%, eu estarei dentro da região crítica, né? E, portanto, eu rejeitarei a hipótese nula, ou seja, a evidência é muito forte, né? Como para a gente, de fato, rejeitar a hipótese nula com uma confiança bem alta, né? Então, essa seria a sequência ali para a gente testar a significância por p-valor. E é o que normalmente a gente faz, tá? Em econometria, você vai pelo p-valor para validar ou não a significância da tua regressão. Se a gente quiser aplicar ou fazer o teste sobre o intercepto que foi solicitado, né, eu especifico primeiro, como sempre, as nossas hipóteses, nula e alternativa. Veja que essas hipóteses já foram dadas pelo enunciado no caso, né, ou beta 0 é 20 ou é mais do que 20, né? Então, para evidências ou estatísticas, né, evidências da amostra para valores muito acima de 20, eu vou suspeitar que a minha hipótese alternativa é verdadeira, portanto, eu rejeitarei a hipótese nula. Ou seja, valores muito à direita na minha distribuição me levarão à rejeição da hipótese nula. Eu preciso especificar o que é ser muito à direita, né? A gente especifica isso com o nível de significância, que no caso vai ser de 1%, ou seja, este alfa no meu gráfico será 1%. E essa região, então, crítica ou de rejeição será definida a partir deste valor crítico, que é a fronteira, né? Novamente, esse valor crítico vai ser definido pela função QT no R, que é de quantil, T de student, com n menos 2 graus de liberdade como o segundo argumento da função, e como primeiro a área esquerda dele, né? Porque é assim que essa função QT nesta
sua versão mais simples, funciona, né? Se a direita é alfa, então a esquerda, que é a área em amarelo, será 1 menos alfa. Pronto, é a probabilidade que vai aqui, então, como primeiro argumento desta função. Com isso, eu obtenho um valor crítico igual a 3,74, né? Observo a estatística na amostra, o TOPS, aqui na minha linha azul, né? Calculo, veja que a gente já sabe aqui, né? Estou replicando praticamente o procedimento anterior, só que com o beta zero chapéu, né? Com o intercepto. Beta zero chapéu menos a sua esperança, que vai ser dado pela hipótese nula, 20, dividido pelo seu desvio padrão amostral, já calculado também em slides anteriores, né? Era 168, né? Então, substituindo os respectivos valores, a estatística observada será igual a 3,81. Veja que o valor crítico é 3,74, portanto, a estatística observada cai dentro da região crítica, estará à direita deste valor crítico, o que nos leva novamente a rejeitar a hipótese nula. Portanto, beta 0 não é 20, é mais do que 20. Quanto? 25, 21, 20,1? Não sei. A hipótese alternativa só nos diz que esse beta 0, esse intercepto populacional, né, é maior que 20. Pelo p-valor, novamente, né, a gente calcula as probabilidades de evidências ou estatísticas extremas a partir do observado na amostra, ou seja, esse p-valor vai ser dado pela probabilidade de t ser maior ou igual que o TOPS. O TOPS é 3,81, né? Então eu calculo a área, tenho que calcular a área à direita, mas para o cálculo de probabilidades na T-Student eu uso a função PT, né? De TOPS com N menos 2 graus de liberdade, só que isso me dá a área esquerda de TOPS, eu quero a área à direita, né? Portanto, eu calculo o complemento, e esse complemento vai me dar 0,95%, menor que 1%. Portanto, a gente rejeita a hipótese nula. As linhas de código aqui, como você vê, são, depois de calcular a estatística, né? É uma linha. É uma linha para cada coisa, então no R é muito simples, minha gente, né? Mais à frente eu vou mostrar para vocês o pacote de regressão linear já do R, onde com uma linha você calcula praticamente tudo, desde o ajuste até a análise de variância, que será tema dos próximos capítulos. Então, é isso, pessoas, e até a próxima.